Olá, como você está? Tudo bem? Nós estamos reunidos mais uma vez para este que é o 7º tema da série O Apocalipse de Elias. Eu estou muito feliz de poder chegar até você através desse vídeo, desse canal, dessa hora, onde você pode estar junto comigo, junto conosco aqui, estudando esse tema do Apocalipse de Elias. Esse é o 7º tema. Já passaram 6 outros temas, onde nós estivemos estudando as profecias. Profecias estas que revelam o amor de Deus, mas, sobretudo, revelam que Cristo, Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Criador, Ele é o teu Criador. Nesse tema, nós vamos estudar talvez um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. Um estudo que Satanás, o inimigo de Deus, tem deturpado de tal forma que muitos têm sido enganados, outros têm medo de pregar e de falar e de estudar sobre aquilo que nós vamos estudar a partir desse momento. Você é o nosso convidado. Continue conosco. E eu quero me dirigir também, nesse momento, ao auditório, que estamos aqui presentes. Boa noite, querido auditório. Boa noite. Que Deus abençoe a você também. Amém? Muito bom estarmos juntos, mais um encontro, mais um estudo. E como eu estava falando para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, o tema de hoje ele é um tema bastante controverso. Na verdade, eu tenho comigo que esse é um dos estudos mais lindos da Bíblia. E sabe que aqueles estudos que são os estudos mais lindos da Bíblia, ou as revelações mais lindas que Deus tem para nós, são, na verdade, os temas em que Satanás mais quer torcer e deturpar. Muitas pessoas não gostam do tema que nós vamos estudar hoje, porque ele tem sido mal interpretado, muito mal apresentado, mal pregado, e por isso também mal visto por muitos. Mas em nome de Cristo Jesus, eu oro a Deus para que o estudo desse tema, da série, possa abrir a sua mente, o seu coração, para ver este que é um dos temas mais lindos da Bíblia. Se você compreender, eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Sua vida vai mudar e você vai olhar para Deus como o teu Deus criador e mantenedor de outra forma, com outros olhos. Amém? Eu queria convidar você para fechar os olhos, você que está nos assistindo também, seja em casa, na igreja ou em outro lugar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos buscar a Deus juntos em oração. Querido Deus, nós nos reunimos aqui em Teu nome. Muitos estão nos assistindo nessa hora também e em Teu nome nós elevamos a nossa prece, clamando a Ti, Senhor, por Cristo, Pai. Ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos esse tema da série, que o Senhor abra também nossa mente, o nosso coração para entendermos. E leva-nos, Senhor, a uma decisão com o Senhor, de confiarmos mais e mais em Ti como nosso grande Deus. Peço-Te, ó Deus, perdão dos meus pecados, a fim de que o Senhor esteja nos usando para que a Tua palavra seja estabelecida. Não ideias de homens, não ideia de alguém ou de uma igreja, mas que a Tua palavra seja vista, seja percebida e entendida. É o que nós te pedimos todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos estudando o Apocalipse de Elias. Esse, como eu tenho dito, é um título que usamos para esta série de estudos proféticos que tem como base a última profecia do Antigo Testamento. O tema de hoje é Elias e o Deus Criador. A profecia que eu menciono a vocês, que temos estudado, é aquela que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. E o próprio Deus diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Quando? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Já vimos em nossos estudos que esse grande dia vai ser terrível para alguns, mas será maravilhoso para outros. Esse vai ser o dia do juízo final, um dia em que Deus estará
dando a retribuição a cada um segundo as suas escolhas. Alguns Deus dirá: venham benditos de meu Pai, e entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A outros Deus dirá: apartai-vos de mim para o lago que arde com fogo e enxofre. Sabe, esta profecia nos tem revelado muitas coisas, e nós acompanhamos e vimos em nossos estudos proféticos que tanto o livro de Malaquias quanto o livro de Apocalipse, capítulo 14, falam de um mensageiro. E ele é o mesmo mensageiro. O mensageiro de Apocalipse é aquele que João viu em visão, quando ele disse: eu vi um anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra. O livro de Malaquias fala de um mensageiro, e este mensageiro é o profeta Elias. É assim que a Bíblia revela o mensageiro de Apocalipse como sendo o mesmo mensageiro de Malaquias, e os dois, como sendo o mesmo, são identificados com o profeta Elias. Então nós fazemos uma pergunta. O livro de Malaquias, na sua estrutura, na sua revelação, nos mostra que nós temos ali no livro de Malaquias, em primeiro lugar, uma sentença de Deus. Se nós abrirmos o livro de Malaquias, já no capítulo 1, do versículo 1 a 5, Deus pronunciando uma sentença, como foi o tema do nosso segundo estudo, e isso nos leva à ideia de um juízo, não é verdade? Depois, nós vimos que o livro de Malaquias aparece Deus denunciando a apostasia dos sacerdotes, na mesma sequência, do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9. Na sequência, o terceiro elemento, aparece Deus denunciando a apostasia do seu povo, do capítulo 2, versículo 10, até o capítulo 2, versículo 16. Quando nós acompanhamos o estudo dentro da estrutura do livro de Malaquias, nós vemos que Deus revela já no livro de Malaquias um juízo investigativo, que se iniciou em 1844, mais propriamente dizendo, no dia 22 de outubro. E isso está relatado no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 a 5, e depois no mesmo capítulo, dos versículos 13 a 16. Em seguida, nós temos um anúncio de um juízo executivo, do capítulo 3, versículo 17, 18, do capítulo 4, versículo 1 a 3. E por último, o envio do mensageiro profético Elias, antes que Deus instaurasse o seu juízo investigativo. A grande pergunta que nós levantamos então é a seguinte: o livro de Malaquias, na sua estrutura e revelação, está revelando-nos que Deus tem um dia em que Ele há de fazer diferença entre o justo e o perverso, quem teme e quem não teme, e que esse é o dia do juízo final. Só que antes do juízo final, Deus vai fazer um juízo investigativo que começou em 22 de outubro de 1844 com o envio de Elias. O que vem à minha mente, não sei se na sua mente é o seguinte: quando nós olhamos para o livro de Malaquias, nós vemos juízo, juízo e juízo. Juízo investigativo, juízo executivo, o envio de Elias, 1844. Só que eu pulei uma parte. Qual é a parte que eu pulei? Onde está os dízimos e ofertas aqui? Alguém sentiu falta disso? Não. Toda a estrutura do livro, abre a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Malaquias. Toda a estrutura do livro está nos mostrando sentença do Senhor, juízo investigativo, juízo executivo, a volta de Jesus, o envio do mensageiro. E ao estudar tudo isso, de repente nós nos deparamos no capítulo 3, versículo 6, e eu pulei essa parte, porque ela aparentemente parece que não casa dentro dessa estrutura. Leia comigo no capítulo 3 de Malaquias, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor Jeová, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que te havemos de tornar?
Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E em que te roubamos? Pergunta o povo. E Deus responde no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E Deus disse o quê? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ao estudar o livro de Malaquias e essa profecia, e tudo que eu acabei de recapitular com vocês sobre o mensageiro apocalíptico, o juízo, onde é que entra dízimos e ofertas no meio disso tudo? Ao meu ver, aparentemente, parece que essa mensagem que está aqui no capítulo, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, parece que essa mensagem foi forçada ali dentro e socada ali dentro, como que ela não fizesse parte de Malaquias. E eu me perguntei durante muito tempo, por que dízimos e ofertas dentro desse contexto? E depois de muito estudar e orar, eu percebi que a resposta está clara no livro de Malaquias. Muito clara. Primeiro pelo seguinte ponto. Volte a Malaquias capítulo 2 agora, versículo 17. Para você que acompanhou o segundo estudo da nossa série, você vai lembrar que este é o versículo central do livro de Malaquias. E diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em quem o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que ele se agrada, ou, qual é a pergunta central do livro de Malaquias? Diz para mim, igreja? Onde está o Deus do juízo? Ao olhar para este ponto e fazer a pergunta, onde está o Deus do juízo? Deus então, ele responde dizendo, no capítulo 3, eu vou enviar o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então virá o Senhor, o anjo da aliança, ao seu templo, a quem vós desejais, ele a quem vós buscais, ele vai se assentar, ele vai abrir os livros, ele vai atentar e ouvir o clamor do justo, lembram? Então Deus tem um dia, e no capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim, eles, os que temem ao Senhor, serão para mim, diz Deus, o Senhor, particular tesouro naquele dia que preparei. Poupa-los-ei como o homem poupa o filho que o serve. Então vereis a diferença entre quem? Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. No capítulo 4 diz, o perverso que não serve a Deus, o dia que vem arde como fornalha e não vai restar nada para eles. Mas aqueles que temem, que o livro de Malaquias diz que é o justo, para este vai nascer o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Trazendo salvação nas suas asas. Notem, qual é o significado de dízimos e ofertas nesse contexto de juízo? O livro de Malaquias está dizendo, Deus, eu, Senhor, vou fazer a diferença entre o justo e o perverso. Entre aquele que teme e aquele que não teme. A grande questão é, como é que o livro de Malaquias qualifica o justo? Entenderam a pergunta? De que forma o livro de Malaquias qualifica o justo? Simples. O livro de Malaquias qualifica o justo como sendo aquele que é o quê? Fiel a Deus. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, dízimos e ofertas estão intimamente ligados à salvação.
Porque diz que o Elias profético, ele é justo, ele teme ao Senhor e ele é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Agora, eu levanto uma outra pergunta. Por que Deus espera que nós sejamos fiéis, então, nos dízimos e nas ofertas? Você acha, por exemplo, que Deus precisa do nosso dízimo? Sim ou não? Precisa ou não precisa? Por que não? Porque Ele é o dono de todas as coisas, é ou não é verdade? Deus é o dono de tudo. Dele é todo ouro, dele é toda prata, dele é todo tesouro, dele é o universo. Ele é o dono de tudo. Ele não precisa de nossos dízimos, de nossas ofertas, do nosso dinheiro. E aí você pode estar se perguntando então, ou pensando talvez, não, Deus não precisa, mas a igreja precisa. O que você acha? A igreja precisa dos dízimos, das ofertas? O que você acha? Sim ou não? Eu diria sim e não. Por quê? Por que sim e não? Sim, porque este é o meio que Ele, Deus, o soberano, escolheu para que a igreja avançasse na pregação do Evangelho. Concordam comigo ou não? Não por quê? Porque a igreja não é de Deus? É ou não é? E sendo a igreja dele, Ele pode manter a igreja da forma como Ele quiser. Deus pode ou não pode fazer dinheiro surgir da boca de um peixe? Pode, Ele fez isso. Deus pode ou não pode transformar esse púlpito aqui de acrílico em ouro? De repente um dia o pastor chega na igreja e o púlpito não é acrílico, é ouro. Pode ou não pode? Deus pode ou não pode enviar alguém aqui que nós nunca vimos, de repente, deixar na salva do recolhimento dos dízimos, das ofertas, quando é feito um cheque que resolveria todos os problemas da igreja, onde o evangelho pudesse ser pregado em todo mundo? Pode ou não pode? Pode. Então eu pergunto a você, a igreja verdadeiramente precisa do dízimo? Não. A igreja é de Deus. É verdade que Ele escolheu esse como sendo o meio. Mas vamos então para outro aspecto. Se Deus não precisa, se a igreja não precisa, então alguém pode estar pensando assim, bom, mas o senhor é pastor, o senhor precisa. Os pastores precisam. E eu digo para você, sim e não. Da mesma forma como a igreja. Concordam comigo? Porque Deus escolheu como sendo este um meio para manter o ministério pastoral. Mas, queridos, vocês hão de convir comigo que não falta muito e chegará um dia e que nem eu como pastor, ou sequer você, terá qualquer tipo de rendimento. Concordam ou não? Nós não teremos nada. E nós vamos ter que abandonar nosso lar, nossa casa, nosso emprego, nosso tudo, e nós teremos que viver única e exclusivamente dependentes de quem? De Deus. Então pense comigo o seguinte, se Deus não precisa, se a igreja não precisa, e se o ministério não precisa, porque Deus irá manter tanto o ministério pastoral quanto a você, ou todos nós, como Ele manteve Elias. Porque Deus disse assim, Elias, vai para o ribeiro de Querite. E o que Deus fez lá? Não sustentou ele? Mandou corvos? Vai para Sarepta. Sustentou ou não sustentou? E quando Elias saiu de Sarepta, foi para o Carmelo, ele orou, veio chuva, ele saiu correndo, ele passou por um tempo de angústia, se lançou embaixo de uma árvore e clamou a Deus, Senhor, eu não aguento mais. Esse tempo de angústia de Elias foi o tempo de angústia de Jacó. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração de Elias ou não ouviu? Ouviu? Atendeu? Quando ele pediu a morte? Não. Deus mandou um anjo. O anjo veio do lado dele, tocou nele e disse assim, filho, levanta. Teu pai tem uma ordem. Ele ainda tem algo para fazer por teu intermédio. Come. E o anjo trouxe o alimento do céu. Sabe o que isso significa? Que quando nós tivermos que abandonar tudo, Deus, se preciso for, vai mandar corvos, ou viúvas, ou anjos. Mas o pão e a água nos serão certos. Amém?
Por que dízimos? Deus precisa? Não. A igreja precisa? Também não. E o ministério? Também não. Ué, quem precisa do dízimo então? Eu preciso. Você precisa. Como assim? Você e eu precisamos aprender a depender de Deus completamente. Por quê? Por quê? Eu quero convidar você para irmos agora no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Você que está nos assistindo também, quero convidar você nesse momento. Pegue a sua Bíblia em mãos, abra a palavra de Deus e deixe Deus falar ao seu coração. Amém? Queridos, Gênesis capítulo 2, nós vamos ver o seguinte. Deus, na criação, Deus instituiu, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Na criação, Deus ele instituiu 2 símbolos, ou 2 emblemas, que serviriam como uma constante lembrança de que Ele, Jeová o Senhor, é o nosso Criador e mantenedor. Vou repetir. Na criação, Deus instituiu 2 símbolos, 2 emblemas, que serviriam como o quê? Uma constante lembrança de que Deus é o nosso Criador e mantenedor. Qual é o primeiro símbolo que vem à sua mente que serviria para nós como uma constante lembrança de que Deus é o nosso Criador? O sábado, não é verdade? E a Bíblia diz para nós que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou de toda a obra que Ele tinha feito e Ele terminou a sua obra e Ele abençoou e santificou. Para que a cada semana, cada ciclo de 7 dias, o ser humano parasse e lembrasse que Deus criou em 6 e Ele abençoou e santificou o 7º. Cada semana seria uma constante lembrança de que nós temos um Deus que criou em 6, no 7º dia Ele descansou, terminou, abençoou e santificou. Entenderam? Então o sábado é o primeiro símbolo que Deus deixou como uma constante lembrança de que Ele é o nosso Criador e mantenedor. Qual seria o outro símbolo ou emblema que Deus deixaria para o ser humano como uma constante lembrança? Tipo assim, eu não quero que vocês esqueçam, ok? Que vocês têm um Deus, que vocês têm um Pai, e eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Deus. E eu criei vocês. Só que Deus está dizendo assim para nós também. Notem, eu não só criei vocês, como eu amo vocês. E eu não só amo vocês como criei vocês, que eu vou manter vocês com vida. E vocês não precisam se preocupar com nada. Porque eu sou o Criador e eu sou o mantenedor. Que símbolo, que emblema é esse? Gênesis capítulo 2, versículo 9. Acompanhe comigo. Diz assim: do solo fez o Senhor Jeová Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do quê? Do bem e do mal. Versículo 16 e 17. E o Senhor Jeová Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás de que forma? De quantas árvores eles podiam comer livremente? Diz para mim. De todas elas poderiam comer livremente. Mas, versículo 17, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que vocês dela comerem, vocês vão morrer. Pergunto: a árvore da ciência do bem e do mal era uma árvore boa ou ruim? O que você acha? Quantos acham que era boa? Levante a mão. Quantos acham que não era uma árvore tão boa ou ruim? Quantos não acham nada ou não tem braço, faz assim então? Ficaram em dúvida? Aquela árvore, ela não era boa somente. Ela era muito boa. Alguns dizem assim: espera aí, pastor, como é que essa árvore podia ser muito boa? Se aquela danada daquela árvore não estivesse lá no meio do jardim, Adão e Eva não tinham pecado, a gente não estava nessa desgraça que nós estamos agora.
Mas ela era muito boa. E eu vou explicar para você por que ela era boa. Primeiro, porque a Bíblia declara, Gênesis capítulo 1, você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo no versículo 31 agora, diz assim: viu Deus quantas coisas? Tudo quanto tinha feito. E eis que era o quê? Muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. A árvore do fruto da ciência do bem e do mal, Deus tinha criado, sim ou não? E a Bíblia não diz que tudo o que ele tinha criado era muito bom? Então essa árvore era boa, sim ou não? Não, ela não era boa. Ela era muito boa. Não é isso que a Bíblia diz? Muito boa. Mas por que ela era muito boa? Sabe que eu costumo pensar e dizer que, para mim, aquela árvore, a Bíblia diz, o título dela, certamente, e não vamos fugir disso, é lógico, a árvore do fruto da ciência do bem e do mal, mas para mim aquela era a árvore do amor. Como assim, pastor, a árvore do amor? Sabe que Deus, na Bíblia, Ele é revelado para nós como sendo amor. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquela era a árvore do amor, sabe por quê? Porque naquela árvore, quando Deus disse assim, filhos, eu sou o Deus de vocês, eu criei vocês, e vocês podem comer de que forma? Livremente. De quantas coisas? De todas as árvores que eu plantei para vocês. Vocês podem comer livremente de tudo. O que Deus está fazendo aqui? Deus escancarou uma janela de bênçãos. Foi ou não foi? Vocês podem comer livremente de quanto? De tudo que eu tenho dado para vocês. Mas, só não comam o quê? Desta única árvore. Desta única árvore. Não comam do fruto desta única árvore. Por quê? Gênesis capítulo 2, versículo 9, 16 e 17, como nós acabamos de ler, fala de que de toda a criação Deus permitiu que eles comessem de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque ali naquele ponto seria o único lugar em que Adão e Eva tinham verdadeiramente a liberdade de escolher seguir a Deus ou não. Deu para entender? Se não tivesse aquela árvore, é o mesmo que eles não tivessem tendo a oportunidade de fazer o quê? De virar as costas para Deus. Estão entendendo? E ali eles tinham a oportunidade de virar as costas para Deus. Veja que interessante o que diz esse texto do livro Conselhos sobre Mordomia. Diz assim, diz que o Senhor Deus colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden e fez o que mais? E os cercou de tudo aquilo que lhes poderia trazer felicidade e lhes ordenou que o reconhecessem como sendo o quê? O possuidor de todas as coisas. Em outras palavras, Deus está dizendo o quê? Eu sou o dono, eu sou o criador. Tudo pertence a mim. Eu criei. Mas continua dizendo o seguinte: Deus fez crescer no jardim toda árvore agradável ou boa vista para se comer. O que isso quer dizer? Que Ele também é o nosso mantenedor. Ele é o dono de tudo, Ele criou, Ele deu as árvores para nós mantermos a vida. Mas dentre elas o Senhor fez uma reserva. Que reserva Ele fez? Ele disse, de todas as demais, Adão e Eva podiam comer de que forma? Livremente. Mas sobre esta única árvore, disse Deus, dela não comerás. Olha o que diz a última frase. Aí estava o que, queridos? Uma prova. Prova de quê? Gratidão e lealdade a Deus. Ali estava uma prova de gratidão e lealdade a Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: se vocês não comerem o fruto desta árvore, vocês estão dizendo para mim que vocês são gratos a mim por tudo que eu dei para vocês, por tudo que eu criei para vocês. E sendo gratos a mim por tudo que eu dei para vocês, vocês estão também demonstrando que vocês são leais a mim e à minha palavra. Deu para entender? Então, aquela árvore
serviria também como uma constante lembrança de quê? De que Deus era o Criador e de que Deus era o que mais? O mantenedor. Eles não tocariam dizendo, bom, eu não preciso do fruto dessa árvore. Eu não preciso do fruto dessa árvore para manter a minha vida, porque Deus me deu o quê? Todo o restante. Todo o restante. Volte para Gênesis. Olha que interessante o que acontece em seguida. Agora no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Jeová Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para um pouquinho e olha para mim agora. É assim que Deus tinha dito, não comam de toda a árvore do jardim? Não. O que Satanás está fazendo aqui dentro da serpente? Lembram que Deus fez assim, olha, eu dou para vocês comerem livremente de quanto? De tudo. Deus escancarou uma janela de bênçãos. E Deus colocou somente uma minúscula o quê? Restrição. Só não comam desta, certo? Desta árvore. Satanás veio e inverteu a palavra de Deus. Satanás veio e disse assim, é assim que Deus disse, não comam de tudo? O que Satanás está fazendo? Ele está escancarando uma janela de quê? De restrições. Não comam de tudo. E Eva, no versículo 2 do capítulo 3, ela disse assim, respondeu-lhe a mulher, bem, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher o quê? Não. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Como assim? Versículo 5. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres do fruto dessa árvore, então aí sim, os teus olhos vão se abrir e você vai ser como quem? Você vai ser como Ele, conhecedora do bem e do mal. O que nós estamos vendo aqui? Primeiro lugar, Satanás, ele começa a torcer o caráter de Deus dizendo, você acha que Deus é bom? Você acha que Deus tem dado muitas bênçãos para vocês? Vocês se enganaram. Eva, você se enganou. Como assim? Porque não é assim que Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? E Eva disse, não, nós podemos comer de tudo, a gente só não pode comer dessa. Deus, Ele é... Você não sabe, Eva. Deus, Ele é altamente restritivo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o dia em que você comer do fruto dessa árvore, você acha que você tem tudo, Eva? Você não tem, não. Você acha que Deus te deu tudo? Deus não te deu, não. Sabe que você vai ter tudo, sabe quando? Quando você comer do fruto dessa árvore. Então os teus olhos vão se abrir, agora sim, aí sim você vai ser como Ele. Deu para entender? Então, Satanás, ele primeiro prega e diz que Deus é altamente restritivo. E ele diz que Deus, segundo lugar, Deus está privando vocês de alguma coisa muito boa. Ou seja, se Deus está me privando de alguma coisa muito boa, então porque Deus é alguém de quem eu não posso confiar, certo? E se eu não posso confiar em Deus, então Deus é alguém de quem eu preciso, de quem eu tenho que ter medo. Deus é altamente restritivo. Ele está me privando de alguma coisa muito boa, Ele não é confiável, porque Ele não revelou toda a verdade para mim. E se eu não posso confiar nele, Deus é alguém de quem eu devo ter medo. E Eva então estava numa encruzilhada. Ela tinha a palavra de Deus que disse o quê? Eva, eu te dou livremente para você comer de tudo. Só não come dessa. Você não precisa de mais nada. E aí Satanás vem e diz assim, sabe, você não vai morrer como ele disse que vai morrer. E você então vai ter tudo, se você comer só desse. O que é que nós estamos vendo aqui? Pense comigo.
Qual foi o pecado que Eva cometeu, que Adão e Eva cometeram? Nós costumamos dizer que o pecado foi a desobediência. Que ela desobedeceu a Deus e comeu do fruto, tomou dele e dele comeu. Mas será que foi só isso? Eu costumo pensar que antes de Eva e de Adão darem o passo da desobediência, eles deram outro passo antes. Um passo que os levou a darem o passo da desobediência. Sabe que passo é esse? Foi o passo da desconfiança. Primeiro ela deixou de confiar na palavra de Deus e passou a confiar na palavra de quem? Do inimigo de Deus. E porque ela não confiou em Deus, então ela deu o segundo passo, que foi o passo da desobediência. Primeiro da desconfiança e depois da desobediência. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Quando ela toma do fruto e come, ela acha que ela ia ter tudo. A mentira do inimigo colou, porque Deus veio ter com eles na viração do dia. E quando Deus chama Adão, 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 onde estás? O que acontece? A Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam porque eles tiveram o quê? Medo. Lembra que eu falei para vocês em outro estudo da nossa série que eu tinha medo de Deus? E muitos de nós aqui, de vocês, levantaram a mão também dizendo, eu também tinha medo de Deus, porque quando Deus olhava para mim era só para me lançar um castigo, lembra? E essa mentira tem colado até hoje, de que Deus não é amor, de que Deus é alguém de quem nós devemos ter medo. Medo de Deus. Que triste realidade é essa. Qual foi o motivo da queda? Vemos que o motivo da queda não foi primariamente a desobediência, mas sim o quê? A desconfiança. A desconfiança levou a quê? A desobediência. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Quando Eva, ela dá o passo da desconfiança e dá o passo seguinte da desobediência, aqui se abriu uma porta. E essa é a porta da desconfiança. E essa porta os expulsou do jardim do Éden. Qual seria o único caminho de volta? Se a porta que se abriu foi da desconfiança, qual seria o caminho de volta? Confiar. Confiar. Somente se eles tornassem a confiar completamente em Deus, irrestritamente, então eles poderiam ter o caminho de volta para o Éden que tinha se perdido. Queridos, aqui nós estamos vendo algo bem interessante. O sábado continua ainda como aquele símbolo ou emblema, não é verdade? Como uma constante lembrança de que Deus é o Criador e mantenedor. Mas onde está a árvore da ciência do bem e do mal? Ela foi tirada. Ela não existe mais. No entanto, depois da queda, a Bíblia revela, não muitos capítulos adiante, de que Deus instituiu qual princípio? O princípio do dízimo. E no dízimo estão encerrados todos os princípios que envolvem o quê? A árvore da ciência do bem e do mal. Quer ver comigo? Acompanhe comigo aqui na tela. Primeiro, quem criou o dízimo? Deus. Quem criou a árvore? Deus. E quem criou ou instituiu o dízimo? Deus. Segundo ponto, a árvore pertencia a quem? A Deus. E o dízimo pertence a quem? Também a Deus. Notem, a Bíblia não diz que Adão e Eva podiam comer de todas as árvores que haviam no jardim? Podiam ou não podiam? Eles só não podiam comer de qual? Daquela única árvore. E com relação ao dízimo? Nós podemos ou não podemos nos manter de tudo que Deus nos dá? Sim ou não? Qual é a única porção de tudo que Deus nos dá que Ele diz assim, não toque, isto é meu? Que porção é essa? É o dízimo, são os 10%. Nós podemos pagar a conta da escola dos filhos com o dízimo? Não. E comprar o pão na padaria? Não. E a prestação do carro? Não. E o aluguel da casa? Por que não? Porque é de Deus. Porque é de Deus. E o último ponto, olha lá. Não comer do fruto daquela árvore significava fazer o quê? Reconhecer a Deus como sendo o Criador e
mantenedor. Lembra aquele texto que nós lemos e disse assim, ali estava a prova de quê? Lealdade e gratidão. E não usar do dinheiro do dízimo significa o quê? Também reconhecer a Deus como Criador e mantenedor. Ou seja, Deus me dá tudo, eu não preciso disso. Eu confio nele. Ele é o meu Deus Criador, Ele é o meu mantenedor, Ele me dá tudo e ponto final. Amém? Então, dízimo tem que ver com dinheiro ou adoração? Dízimo quer dizer dinheiro ou confiança? Deus precisa do dinheiro? Ou eu preciso aprender a confiar nele? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por que Deus então escolheu o dinheiro? Por que Deus escolheu o dinheiro? Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz, não eu, lá no livro de Tiago, diz assim, o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Alguns males? A maioria deles? De quantos? Todos, diz a Bíblia. Então Deus pensa o seguinte, Ele, o soberano, Ele diz assim, eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês vão amar o dinheiro mais do que a mim, mais do que todas as coisas, e se eu não desarraigar do coração de vocês esse amor ao dinheiro, vocês vão confiar mais no dinheiro do que confiar em mim. Lembra uma vez que Jesus disse assim, ei, até quando vocês vão servir dois senhores? Ou vocês vão servir a Deus ou a Mamon? Lembra? Sabe o que quer dizer mamon? Mamon literalmente é a palavra hebraica para dinheiro. Deus está dizendo, ou vocês vão confiar em mim, ou vão confiar em Mamon. Ou vocês vão adorar a Deus, ou vão adorar a Mamon. E Jesus está colocando Mamon como se fosse um Deus, porque o ser humano faz do dinheiro o seu Deus. E nós confiamos no dinheiro. A gente confia que o dinheiro que pode comprar a nossa roupa, o dinheiro pode comprar a nossa comida, o dinheiro, se eu tenho dinheiro eu posso viajar, se eu tenho dinheiro eu posso construir minha casa, se eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro. E aí eu confio no dinheiro, porque se eu tenho dinheiro então eu tenho um plano de saúde, porque se eu tenho um plano de saúde então eu estou bem amparado no hospital, e assim. Só que nós não podemos confiar no dinheiro, nós temos que confiar em quem? Em Deus. Em Deus. Agora, notem essa pergunta. O que deve vir primeiro? A bênção ou a obediência? Querem que eu pergunte ali? Não. Ou assim? A bênção ou a obediência? O que é que Deus disse? Adão e Eva, se vocês não comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, então eu vou dar todas as outras para vocês comerem. É assim que Deus disse? Não. Deus disse, eu dou todas. Quando Ele diz eu dou, Ele está dando o quê? Bênção e bênção. E nós obedecemos como uma resposta a bênçãos que nós já recebemos. Deus amou e por isso Ele deu. Deus espera que nós sejamos obedientes por amor. Para a obediência vir primeiro, Deus teria que ter dito algo assim, como já mencionamos. Não comam da árvore da ciência do bem e do mal, que eu darei livremente para vocês comerem de todas as outras. Em outras palavras, Deus estaria dizendo, sejam obedientes a mim e eu vos abençoarei. No entanto, Deus disse, eu dou para vocês comerem livremente de tudo. Isso significa o quê? Que primeiro Deus dá a bênção, a obediência, uma resposta em reconhecimento e gratidão de bênçãos que nós já recebemos. Mas tem muitas igrejas que elas pregam uma teoria de prosperidade. Já ouviram por aí? Não. Ouviram ou não ouviram? E o que dizem essas igrejas? Tragam, não é assim que diz? Tragam dízimos, tragam ofertas. Quanto mais vocês trouxerem, mais vocês serão o quê? Abençoados. E essa é uma verdade bíblica? Não.
nós damos porque nós já fomos abençoados. Deus não disse, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal para vocês receberem todos os outros. Deus disse, eu dou tudo, só não toque nesse. Primeiro Ele deu. Nós não damos o dízimo para sermos abençoados. Nós devolvemos o dízimo por quê? Porque nós já fomos abençoados. O dízimo nós devolvemos a Deus, pois não nos pertence. Pertence a quem? Pertence a Ele. Sabe, queridos, e ao fazermos isso, nós estamos demonstrando nossa lealdade e gratidão, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e mantenedor. O pecado de Adão e Eva estava no fruto. O fruto é que era o pecado? O fruto em si era o pecado? Não. Qual era o pecado? Desconfiança, que levou à desobediência. O dízimo em si significa dinheiro? Não. Significa o quê? Confiar ou não confiar em Deus. Envolve dinheiro, não envolve? Por quê? Porque Deus precisa? Porque a igreja precisa? Porque os pastores precisam? Por quê? Porque eu preciso reconhecer que Ele é o meu Criador, meu mantenedor. Porque Ele é tudo para mim. Sabe? A resposta da confiança é o quê? A obediência. E nós só podemos confiar em quem nós aprendemos a amar. O amor é a base da confiança. O ato de dizimar, Deus colocou como sendo o quê? Um exercício constante para nós aprendermos a desenvolver nossa plena confiança em Deus. Ficou claro isso para você? E eu quero montar para vocês agora um diagrama. Olha o que diz ali, dízimo. Na Bíblia, onde está o princípio bíblico do dízimo? Onde? Não está na árvore da ciência do bem e do mal? Como nós vimos? Pertencia a Deus, pertence a Deus. Podiam comer de tudo, menos da árvore, dízimo, aquele paralelo que nós vimos. E dízimo significa o quê? Diz para mim, leia lá. Reconhecimento e gratidão. Dízimo significa reconhecimento e gratidão. E quando eu estou dizimando, eu estou adorando a Deus em reconhecimento e gratidão, porque Ele, o Senhor, é o quê? Ele é o meu Deus, Criador e mantenedor. E quando eu reconheço que Ele é o meu Deus, Criador e mantenedor, devolvendo o dízimo, eu estou fazendo o quê? Depositando em Deus o quê? A minha confiança. Amém? E nós podemos ler esse quadro de uma forma inversa também. Aqueles que confiam plenamente em Deus, como sendo o seu o quê? Criador e mantenedor, em reconhecimento e gratidão a isso, fazem o quê? Diz para mim. Devolvem o dízimo. Ficou claro isso na sua mente, sim ou não? Dízimo é dinheiro? Adoração. Quem você escolhe adorar? Este mundo, dinheiro ou a Deus? Em quem você vai confiar? Neste mundo ou em Deus? A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia em quem? E o que mais Ele vai fazer? Quantas coisas? Quem é que confia nele? Quem é que confia nele? Oh, que lindo ver as mãos erguidas. Você confia nesse Deus? Sabe quem confia nele? Quem confia nele é fiel a Ele por amor. Por amor. E eu me lembro, queridos, aquela passagem bíblica que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, onde Jesus diz, por que vocês estão ansiosos quanto a que é a vez de comer ou vestir? Lembram? Por que vocês estão ansiosos? Vocês já viram por acaso os pardais? Jesus estava conversando assim. Vocês já viram eles recolhendo nos celeiros aquilo que eles precisam para se manter? Não, né? Pois é.
Mas vocês sabiam que o nosso Pai do céu é quem sustenta os pardais cada dia? Vocês já viram os lírios do campo? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aliás, esse lírio que está lá vestido daquela forma como Deus fez, hoje ele existe e amanhã ele vai ser lançado onde? Vai ser lançado no fogo. E Jesus, então, olhando para o seu auditório, disse: quem é que vale mais? Um pardal ou você? Quem é que vale mais? Uma planta ou você? E o Deus do céu está dizendo: ó filhos, se Deus cuida assim dos pardais, se Deus cuida assim da erva do campo, que hoje existe, amanhã não vai existir mais, é por vocês que Ele enviou o seu Filho ao mundo. É por você que Ele enviou o seu Filho. E é por você que eu estou aqui, para morrer por você e para te salvar. Nunca me esqueço, durante 4 anos eu morei em Balneário Camboriú, fui pastor lá. E eu morava, Balneário tem muitos prédios. Quem conhece Balneário Camboriú sabe, prédios, prédios, prédios e mais prédios. E eu morava praticamente no 7º andar. E tinha a sacada do apartamento. E um dia eu estava no meu escritório, estudando de manhã a Bíblia. Em algum momento eu fui tomar água, saí do escritório e fui à cozinha. Quando eu vou à cozinha, eu passo pela sacada. E lá na sacada minha esposa tinha colocado uma mesa e algumas frutas. E eu vi um danado, um sabiá. Mas parecia uma galinha desse tamanho. Em cima da mesa na sacada da minha casa. Sabe o que ele estava fazendo? Comendo as minhas bananas. E eu, sai daí, expulsei ele dali, enxotei ele dali. Ele saiu voando. Eu fui lá, bebi água. E tudo bem, passou. No dia seguinte, naquela minha mesma rotina, eu lá estudando a Bíblia, de repente, vou beber água. E vou à cozinha. Eu vou passar por onde? Pela sacada. E quando eu vejo na sacada, lá estava o danado daquele sabiá de mim. E quando eu fui expulsar ele, Deus disse assim: para! Não faz isso. E Deus me lembrou a passagem da Bíblia dizendo: eu que sustento o pardal, e o sabiá, e os pássaros. E eu disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor me deu a bananinha para eu repartir com o passarinho, eu estou sendo egoísta. Numa selva de pedras. Como é que aquele bichinho foi achar lá no 7º andar, prédio, a minha sacada ali? Sabe? Aqueles que confiam em Deus, devolvem a Ele o que lhe pertence. Eles estão dizendo: Senhor, não importa o que aconteça com a minha vida, eu confio em Ti. Amém? Aqueles que não confiam em Deus, que têm dificuldades, que são apegados ao dinheiro e às coisas desse mundo, eles às vezes até oram dizendo: ó Senhor, cuida de mim, me ajuda e tal, sai para o trabalho e saem angustiados. Eu preciso disso, eu preciso de dinheiro para aquilo outro, e eu preciso, e lutam e tudo mais. Não. Aqueles que confiam em Deus, eles dizem: Senhor, minha vida está nas Tuas mãos. Eu não sei o que o Senhor fará, eu não sei como o Senhor fará, eu não sei quando o Senhor fará, mas eu sei que o Senhor fará. Deus não prometeu que nós teríamos tudo nesse mundo. Aliás, Ele disse: filhos, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Pode ser que nesse mundo você não tenha tudo o que você sonhou ou pediu a Deus, mas saiba de uma coisa: você vai ter tudo o que você precisa, porque Deus prometeu, como Davi disse: fui moço e agora sou velho, porém eu jamais vi quem? O justo desamparado, nem a sua descendência fazer o quê? A mendigar o pão. O justo jamais seria desamparado. E Malaquias diz: ei, o justo, ele vai receber a salvação. Então lá no céu, o justo vai andar sobre ruas de ouro, ele vai ganhar uma mansão que Deus preparou. Nesse mundo talvez você não tenha tudo, mas Ele vai te dar. Ele já tem preparado para você, para os salvos, para os justos, aqueles que confiam, porque a porta que se abriu foi a porta da desconfiança, mas a da confiança está aberta para você. Se você confiar,
você devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Confiando nele, Ele vai olhar para você e vai dizer: filho, você confia em mim, então eu também posso confiar em ti. Eu vou te dar o céu. Salvação é para aqueles que creem. Salvação é para aqueles que confiam. Você confia nele? Você gostaria de entregar não somente o teu dízimo ao Senhor, mas toda a tua vida nessa noite, dizendo: Senhor, sou teu. Onde você está agora, eu peço para você, erga a sua mão a Deus, dizendo: Senhor, eu sou teu. Amém? Quantos que estão aqui no auditório gostariam de nessa hora dizer: Senhor, eu confio em ti? Amém? Será que tem alguém nessa hora que desconfiou de Deus, ou não confiou nele, confiou mais naquilo que você vê, naquilo que você via, o dinheiro, as posses, ou tinha medo, mas nessa noite gostaria de tomar um passo de fé, de confiança, dizer: Senhor, não importa o que aconteça, eu sou teu, eu serei fiel a ti, não para receber nada, ou alguma coisa, mas porque eu já recebi vida eterna no teu Filho amado, Cristo Jesus. Alguém que gostaria de dizer isso para Deus nessa noite, nessa hora? Louvado seja o Senhor por isso. Feche seus olhos, vamos orar. Bom Deus, louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, porque o Senhor é nosso Deus criador e mantenedor. Em nossa vida nós entregamos a ti, confiamos em ti, e ajuda-nos, Senhor, através desse exercício de fé que o Senhor designou, da fidelidade a ti, devolvendo 10% de tudo o que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a nos desprendermos das coisas desse mundo e a confirmarmos somente e confiarmos somente em ti. Eu peço que a tua bênção esteja sobre todos que ergueram a mão, aqui no auditório, em casa nos assistindo, ou na sua igreja. Em nome de Jesus, salva-nos, Senhor. Salva-nos do nosso eu, salva-nos do nosso egoísmo e leva-nos de volta ao Éden que foi perdido. Por Cristo, Senhor, oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Nosso estudo não acaba aqui. Temos mais um tema ainda. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo programa. Amém.